o feitor vendeu a filha como escrava. O coronel a comprou e chocou a todos. Há crimes que nenhuma lei pune. Há traições que destroem vidas sem deixar marcas visíveis. E há homens capazes de vender a própria filha para pagar dívidas de jogo. Esta é a história de Cecília, uma jovem de 16 anos que acordou livre numa manhã de 1877 e dormiu escrava naquela mesma noite, vendida pelo próprio pai. E de como o coronel Álvaro Pereira, ao comprá-la, tomou uma decisão que deixou toda a província do Rio de Janeiro em choque. Vale do Paraíba, junho de 1877. A neblina descia pesada sobre os cafezais da fazenda Boa Esperança quando Sebastião Cunha, feitor da propriedade, acordou com o peso da ruína sobre os ombros. Devia 3 contos de réis ao agiota da vila. Dinheiro perdido em cartas, cachaça e apostas de briga de galo. O prazo terminara. E o agiota não era homem de esperar. Sebastião olhou pela janela do casebre onde morava com a filha. Cecília dormia num catre estreito no canto, enrolada num cobertor remendado. Cabelos negros espalhados pelo travesseiro, rosto sereno na inocência do sono. 16 anos, bonita demais para seu próprio bem. E naquele momento, Sebastião tomou a decisão que o condenaria para sempre. Conhecia homens que compravam mulheres jovens sem fazer perguntas, traficantes que falsificavam papéis, transformavam livres em escravos com um carimbo e uma assinatura inventada. Era ilegal, mas quem se importava? Não havia ninguém para defender uma menina pobre, filha de um feitor sem família. 3 contos de réis. Era o preço que pagariam por Cecília. Quando ela acordou, Sebastião já tinha tudo combinado. Disse que iam até a vila resolver assuntos. Ela não desconfiou. O pai sempre fora duro, distante, mas era o único que tinha. Nunca imaginaria que estava sendo levada como gado ao matadouro. Na casa do traficante, tudo aconteceu rápido demais para que ela entendesse. Homens seguraram seus braços, papéis foram assinados. Sebastião recebeu o dinheiro, contou as notas com dedos trêmulos e saiu sem olhar para trás. Cecília gritou, chamou por ele, implorou, mas a porta já tinha se fechado. E quando entendeu o que havia acontecido, que o próprio pai a vendera, que agora era propriedade de estranhos, que sua vida acabara de ser roubada, algo dentro dela morreu. 2 dias depois, ela estava num leilão clandestino em Vassouras. Acorrentada ao lado de outros infelizes, sob o olhar ávido de compradores. E foi quando o coronel Álvaro Pereira entrou no salão que tudo mudou. O coronel Álvaro Pereira tinha 52 anos e a reputação de ser um dos homens mais íntegros da província. Viúvo há 10 anos, sem filhos, administrava sua fazenda com rigor, mas sem crueldade. Ao menos era o que diziam. Raramente frequentava leilões, mas naquele dia fora chamado por um conhecido que lhe devia favores. Quando viu Cecília no estrado, alguma coisa nele se revoltou. Ela estava de pé, os olhos inchados de tanto chorar, as roupas rasgadas, os pulsos marcados por ferros. Mas o que mais o impressionou não foi a aparência, foi a forma como ela mantinha a cabeça erguida. Havia dignidade naquele olhar, mesmo no fundo do poço. O leiloeiro anunciou: moça jovem, saudável, boa para trabalho doméstico ou qualquer outro serviço que o senhor desejar. Quem dá mais? As ofertas começaram. Homens gritando números, olhando para Cecília com intenções que nem precisavam ser ditas. O coronel sentiu o estômago revirar. E então fez algo que ninguém esperava. Deu um lance tão alto que silenciou todos os outros. 2 contos de réis. E encerro o leilão agora. O silêncio foi absoluto. O leiloeiro piscou incrédulo. Outros compradores murmuraram, revoltados, mas ninguém ousou desafiar o coronel. Cecília foi entregue a ele, acorrentada, assustada, sem entender o que acabara de acontecer. Apenas sabia que tinha um novo dono. O coronel a levou até a carruagem. No caminho para a fazenda, ela não disse uma palavra, apenas olhava pela janela.
vendo o mundo passar como quem assiste ao próprio funeral. Quando chegaram à fazenda Santo Antônio, o coronel a levou direto para a Casa Grande, não para a senzala como seria esperado. Chamou Josefa, a governanta, uma mulher livre de meia-idade que comandava os empregados. Josefa, leve esta moça para o quarto de hóspedes, dê a ela roupas limpas, comida quente e deixe que descanse, e não deixe ninguém incomodá-la. Josefa regalou os olhos. Senhor, ela não vai para a senzala? Não, e ninguém encosta nela, são minhas ordens. Cecília foi levada para cima, ainda sem entender. O quarto era simples, mas limpo. Uma cama de verdade, uma janela com cortinas, um espelho na parede. Luxos que ela nunca tivera nem quando era livre. Josefa trouxe água quente para banho, um vestido de algodão limpo, pão fresco e queijo. Cecília comeu em silêncio, cada mordida custando porque a garganta estava fechada de medo e confusão. Por que ele está fazendo isso? Perguntou ela finalmente. Josefa balançou a cabeça. Não sei, menina. O coronel sempre foi homem de surpresas. Mas uma coisa te digo, ele não é como os outros. Tem honra. Naquela noite, Cecília não dormiu. Ficou sentada na cama, olhando pela janela para a escuridão lá fora, esperando que a qualquer momento a porta se abrisse e o coronel viesse cobrar o que tinha pago. Mas a porta não se abriu. E quando o sol nasceu, Josefa apareceu com o café da manhã e um recado. O coronel queria falar com ela no escritório. Cecília desceu as escadas com as pernas trêmulas. Entrou no escritório e encontrou o coronel sentado atrás da escrivaninha, papéis espalhados à sua frente. Sente-se, disse ele, apontando para a cadeira. Ela sentou, as mãos apertadas no colo. O coronel a estudou por um longo momento. Depois perguntou, como você se chama? Cecília, senhor. Cecília. E me diga uma coisa, você nasceu livre? Ela hesitou, depois assentiu. Nasci, sim. Então, como acabou naquele leilão? E pela primeira vez desde a traição do pai, Cecília desabou. Contou tudo, entre soluços e palavras entrecortadas. Contou sobre Sebastião, sobre as dívidas, sobre como acordara livre e fora vendida como animal. O coronel ouviu em silêncio e, quando ela terminou, sua expressão era de uma fúria contida, que assustou Cecília mais que qualquer grito. Seu pai se chama Sebastião Cunha, feitor da fazenda Boa Esperança? Sim, senhor. O coronel levantou-se, caminhou até a janela, as mãos cruzadas atrás das costas. Escuta bem o que vou te dizer, Cecília. Você não é escrava. Nunca foi. Os papéis que te venderam são falsos. E eu vou provar isso. Vou te devolver sua liberdade. E vou garantir que seu pai pague pelo que fez. Cecília olhou para ele, sem acreditar. Por quê? Por que o senhor faria isso? O coronel se virou e, pela primeira vez, ela viu nos olhos dele uma dor antiga. Porque há muito tempo, alguém que eu amava foi vendida da mesma forma. E eu não consegui salvá-la, mas posso salvar você. O coronel Álvaro Pereira não era homem de agir por impulso. Cada passo que dava era calculado, cada decisão pesada com cuidado. E a decisão de destruir Sebastião Cunha seria a mais deliberada de todas. Nos dias que se seguiram, Cecília permaneceu na Casa Grande. O coronel a tratava com uma cortesia formal, nunca cruzando as linhas da decência. Providenciou roupas novas, garantiu que comesse bem, até arranjou para que Josefa começasse a ensiná-la a ler, algo que Cecília sempre desejara, mas nunca tivera oportunidade. Enquanto isso, o coronel investigava. Enviou cartas para autoridades em Vassouras e em Barra Mansa, na capital. Chamou advogados de sua confiança, juntou provas de que Cecília nascera livre, de que seu avô materno tinha sido homem livre e de que não havia nenhuma justificativa legal para sua escravização. E então descobriu algo ainda pior. Sebastião fizera aquilo antes. Outras 2 meninas, filhas de trabalhadores pobres da região, tinham desaparecido nos últimos 5 anos. Nenhuma investigação fora aberta. Ninguém se importara. O coronel sentiu a raiva ferver, mas manteve a calma, porque o que planejava precisava de frieza, não de emoção. 3 semanas depois de ter comprado Cecília, o coronel organizou um jantar. Convidou os principais fazendeiros da região, incluindo o barão, dono da fazenda Boa Esperança,
o patrão de Sebastião. Também convidou o juiz de paz, o delegado, o padre local e até o promotor público. Todos aceitaram. Afinal, um convite do coronel Álvaro Pereira era uma honra. Na noite do jantar, a Casa Grande estava iluminada por dezenas de candelabros. A mesa farta, os vinhos importados, as conversas educadas fluindo entre os homens de poder. Cecília permaneceu no quarto, conforme o coronel pedira, mas Josefa a preparara com o melhor vestido da casa, um vestido que pertencera à falecida esposa do coronel. No meio da sobremesa, o coronel bateu a faca no copo de cristal, pedindo atenção. Senhores, agradeço a presença de todos, mas não os convoquei apenas para um jantar. Há um assunto de extrema gravidade que precisa ser tratado. Os convidados se entreolharam, curiosos. O coronel continuou. Há 3 semanas, participei de um leilão em Vassouras. E lá, comprei uma jovem chamada Cecília, que estava sendo vendida como escrava. Alguns homens riram baixo, pensando que era algum tipo de piada. Mas o tom do coronel era sério demais. Porém, ao conversar com a moça, descobri que ela nasceu livre, que foi vendida ilegalmente pelo próprio pai, um homem chamado Sebastião Cunha, feitor da fazenda Boa Esperança. O barão, dono da fazenda, empalideceu. Coronel, isso é uma acusação grave e tenho provas. O coronel colocou sobre a mesa um maço de documentos. Certidão de batismo de Cecília, registrada como filha de homem livre. Registros de nascimento do avô materno, também livre. E testemunhos de moradores da vila que confirmam que ela viveu livre até 3 semanas atrás. O silêncio era absoluto. O juiz se inclinou para a frente, pegando os papéis. Além disso, continuou o coronel, descobri que Sebastião já fez isso antes. Pelo menos 2 outras meninas desapareceram depois de terem contato com ele. Uma delas, chamada Rosa, foi vista pela última vez há 3 anos. A outra, Luísa, há 5. O barão levantou-se furioso. Coronel, meu feitor é homem de confiança há 15 anos. Seu feitor é um criminoso. E caso o senhor não tome providências, eu mesmo levarei este caso até a capital. A tensão era palpável. O delegado limpou a garganta. Coronel, onde está esta moça agora? Aqui, nesta casa. E vou chamá-la para que os senhores vejam que não se trata de nenhuma africana, nenhuma pessoa marcada pela escravidão desde o nascimento. É uma moça livre que foi roubada de sua liberdade. O coronel fez um sinal. Josefa apareceu e, momentos depois, entrou com Cecília. Os homens se viraram. E o que viram foi uma jovem de porte elegante, vestida adequadamente, olhando-os diretamente, não com a subserviência de uma escrava, mas com a dignidade de quem sabe quem é. O padre se levantou, aproximou-se, o coronel lhe entregou a certidão de batismo. O padre ajustou os óculos, examinou o documento. Esta certidão é autêntica. Tem meu selo e assinatura de quando eu era pároco em Barra Mansa. Esta menina nasceu livre. A sala explodiu em murmúrios. O barão tentou protestar mais uma vez, mas o coronel o cortou. Não terminou, senhor, porque agora vou dizer o que pretendo fazer. Vou registrar Cecília oficialmente como livre. Vou processar Sebastião Cunha criminalmente e vou garantir que o nome dele seja manchado em toda a província para que nenhum outro pai venda uma filha inocente. E então o coronel se virou para Cecília. E mais, Cecília não tem mais família, não tem mais nada. Então vou adotá-la legalmente como minha filha. Ela será Cecília Pereira e herdeira de tudo que possuo. O choque foi total. Homens se levantaram. O barão gritou que aquilo era insanidade. Mas o juiz, o delegado e o padre trocaram olhares e concordaram. A lei está do seu lado, coronel, disse o juiz finalmente. Seus documentos são legítimos. A moça é livre. E se o senhor deseja adotá-la, tem todo o direito.
O coronel olhou ao redor da mesa, desafiando qualquer um a questioná-lo. Ninguém o fez. E Cecília, parada ao lado dele, sentiu pela primeira vez em semanas que, talvez, apenas talvez, sua vida não tivesse acabado naquele dia terrível. Talvez estivesse apenas começando. A notícia espalhou-se pela província como fogo em palha seca. O coronel Álvaro Pereira adotara uma ex-escrava. Não, pior, adotara uma moça que nunca deveria ter sido escrava, vendida pelo próprio pai. Alguns fazendeiros ficaram indignados. Como ele ousava misturar as linhas sociais daquela forma? Como podia transformar aquela menina em herdeira? Mas outros, especialmente as mulheres, especialmente as mães, aplaudiram em silêncio, porque entendiam que o coronel fizera era mais que caridade, era justiça. Sebastião Cunha foi preso 3 dias após o jantar. Tentou fugir, mas o delegado o alcançou antes que cruzasse a divisa da província. No interrogatório, confessou tudo, a dívida, a venda, até as outras meninas. Rosa e Luísa nunca foram encontradas, provavelmente vendidas para o norte, para lugares onde ninguém faria perguntas. Sebastião levaria esse peso para a cova. Foi condenado a 20 anos de prisão, mas antes de ser levado, pediu para ver Cecília uma última vez. O coronel permitiu, não por bondade, mas porque acreditava que Cecília precisava daquele fechamento. Eles se encontraram na sala de visitas da cadeia. Sebastião estava encolhido, o rosto marcado pela culpa e pelo medo. Cecília, de pé, olhava-o com uma frieza que ele nunca imaginara possível. Vim apenas para dizer uma coisa, disse ela, a voz firme. Eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E carregar ódio não me dá paz. Sebastião começou a chorar. Cecília, não diga nada, porque não há nada que você possa dizer que mude o que fez. Você vendeu a própria filha e agora vai pagar por isso. Mas eu não vou deixar que isso me destrua. Vou viver, vou ser feliz, vou honrar a chance que me deram. E saiu, sem olhar para trás. Nos meses que se seguiram, Cecília floresceu. Aprendeu a ler e escrever com rapidez impressionante. Ajudava o coronel na administração da fazenda, mostrando uma inteligência natural para números e organização. Ganhava o respeito dos empregados, não pela autoridade imposta, mas pela forma justa como os tratava. O coronel observava tudo com um orgulho que não sentia há anos. Cecília não era sua filha de sangue, mas era sua filha no que importava. Uma tarde, enquanto revisavam livros de contas juntos, Cecília perguntou: por que o senhor fez isso? A verdade, não a história da mulher que amava. O coronel suspirou. Havia uma mulher. Chamava-se Isabel. Era minha prima. Foi vendida pelo meu tio quando eu tinha 20 anos, para pagar dívidas de jogo dele também. Na época eu era jovem demais, fraco demais para impedi-lo. Procurei Isabel por anos. Nunca a encontrei. Vivi com essa culpa todos os dias da minha vida. Ele olhou para Cecília. Quando te vi naquele leilão, vi Isabel. Vi a chance de fazer o que não consegui fazer por ela, de salvar ao menos uma vida. Cecília segurou a mão dele. O senhor me salvou mais que a vida. Me devolveu a dignidade, a esperança, o futuro. E o senhor me devolveu um propósito, respondeu o coronel. E ali, no escritório silencioso, uma família improvável encontrou paz. 5 anos depois, em 1882, Cecília Pereira era conhecida em toda a província, não apenas como a filha adotiva do coronel, mas como uma das mulheres mais respeitadas da região. Usava sua posição para ajudar outros que tinham sido injustiçados. Abriu uma escola para crianças libertas. Financiou processos para pessoas que tinham sido escravizadas ilegalmente.
tornou-se voz para o sem voz. O coronel viveu tempo suficiente para vê-la casar com um advogado jovem e idealista que compartilhava seus valores. Viveu para segurar nos braços o primeiro neto, batizado Álvaro em sua homenagem. E quando morreu, em 1885, aos 60 anos, deixou tudo para Cecília, como prometera. Mas mais que dinheiro ou terras, deixou um legado. A prova de que uma única escolha, um único ato de coragem, pode mudar o curso de uma vida. Cecília viveu até 2020, tempo suficiente para ver a abolição completa da escravidão, para ver o Brasil mudar, para ver suas metas crescerem livres num país diferente. E quando contava sua história, e contava sempre, porque acreditava que histórias precisam ser contadas, terminava sempre do mesmo jeito. Meu pai me vendeu por 3 contos de réis. Mas um estranho me comprou por 2 contos e me devolveu a vida. A diferença entre os dois não estava no dinheiro, estava no coração. E você? Teria tido a coragem do Coronel Álvaro Pereira? Conta nos comentários o que achou dessa história. Obrigada por assistir até o final. Que a coragem de escolher o certo, mesmo quando custa caro, inspire você também. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.